começamos com uma mesa que se chama Os Poetas do Sul. Eu, enfim, tive o azar de só ter lido o programa e os temas ontem, portanto nem sabia que era o moderador, mas e que estava numa mesa chamada Os Poetas do Sul. Mas julgo que às vezes não saber do que é que vamos falar é melhor do que ter as coisas preparadas e, portanto, haver assim mais ordem, mais organização. E até o meu último livro chama-se O Cor da Desordem, portanto espero que aqui não haja um cor de desordem, mas vamos partir do Cor da Desordem para organizar as coisas. Os Poetas do Sul é um título que pode ter várias interpretações. A primeira é, de facto, estar aqui na mesa o Gastão, grande poeta do Sotavento, nascido em Faro, e depois estou eu, que não sou um grande poeta, mas sou do Barlavento. Portanto, o Algarve está muito bem representado nesta mesa. Mas está o Fernando Cabral Martins, que não é propriamente algarvio, e também a Fátima, que também é lá de cima. De qualquer modo, o que nós vamos, enfim, fazer é partir não tanto de textos ou de uma comunicação mais académica, mais formal, mas conversar sobre aquilo que a obra de Sofia representa para cada um de nós. Enfim, como moderador, posso dar umas breves palavras. Eu li o primeiro livro de Sofia quando estava no liceu. Eu faço anos no dia 29 de abril. E o Luís Miguel Sintra, que faz anos no mesmo dia. Estávamos no 5º ano do Liceu Camões, onde éramos colegas na mesma turma, e ofereceu-me o livro sexto, aliás com uma dedicatória escrita por ele, portanto eu tenho a data precisa desse livro, em 29 de abril de 65, e naquela época, anos 60, evidentemente que no liceu o que nós tínhamos era os livros, enfim, do manual e os poemas que apareciam nesse manual, e acabava no Fernando Pessoa, e era o Fernando Pessoa da mensagem, que naquela altura não era propriamente uma coisa muito progressiva, enfim, porque, enfim, aquelas lágrimas de Portugal eram utilizadas, enfim, como sabemos, pelo regime para tudo e mais alguma coisa. Portanto, aquele Mar Português, o Infante, todos aqueles poemas nacionalistas, e só muito depois é que me apercebi, de facto, que a mensagem não era propriamente um livro do Estado Novo, mas uma outra coisa. Mas ler o livro sexto foi, naquela altura, uma revolução. E uma revolução por dois motivos. Primeiro, por um aspecto que depois mantive na minha poesia, e que são as poéticas que Sofia inclui nesse livro sexto, ou seja, uma reflexão sobre aquilo que estamos a escrever e, enfim, muitas vezes também partir desse ponto de partida para escrever poemas. E depois, evidentemente, o Algarve, porque eu, enfim, tinha uma relação muito profunda e continuo a ter com o Algarve, com a paisagem, com o campo, com o mar, evidentemente. E ver aquela imagem do Algarve foi, no fundo, mostrar-me aquilo que nós temos à frente dos olhos, mas a poesia dá-nos uma outra imagem do que nós pensávamos que conhecíamos. E foi essa transformação, de facto, que esse livro da Sofia provocou em mim e também fez com que eu, que, enfim, tinha já lido, evidentemente, muita poesia, muita, enfim, que havia em minha casa do século XIX, que toda a gente tinha, o António Nobre, o Antero, enfim, o Guerra Junqueiro, portanto, todos aqueles livros que a burguesia culta lia. E depois havia um professor primário na Mexilhoeira, que era a minha
Terra, que era do Partido Comunista. Enfim, na altura, claro que não se sabia, mas percebi isso rapidamente porque era amigo dos filhos e tive acesso à biblioteca dele, que era todo o neorrealismo. Portanto, eu li a Vértice, li os poetas todos neorrealistas, Joaquim Namorado, Carlos de Oliveira, Manuela Fonseca, portanto, tudo aquilo que lá estava. E, portanto, era a poesia, digamos, que na altura marcou essa poesia neorrealista. E ler a Sofia foi, de facto, uma mudança radical e a descoberta depois de outros poetas diferentes, não é? Enfim, depois encontrei o Jorge de Sena, o Davi Mourão Ferreira, o Eugênio de Andrade, portanto, todos os grandes poetas daquele período, mas que nós punhamos, enfim, nós que estávamos nessas vidas mais políticas, punhamos de lado porque não eram diretamente militantes naquilo que escreviam. E, de facto, abandonei completamente, enfim, naquilo que depois escrevi, esse lado de intervenção, e a poesia que me interessou escrever foi num outro sentido e num outro caminho, bastante diferente. Portanto, esse foi o primeiro contacto, e isto é preciso ver que no liceu, onde, evidentemente, a poesia, naquela altura, a poesia contemporânea, entrava com alguma dificuldade. E um outro colega meu, um dia, nós estávamos no pátio, aparece, olha, comprei este livro, mas queria perguntar o que é que vocês acham, porque eu não estou a perceber bem o que é isto. Claro que era um livro da Sofia, e ele ver verso livre, enfim, todas aquelas imagens fora do habitual, era um pouco estranho. Depois ele gostou muito da Sofia e passou, e claro que leu outros poetas, e era o António Guterres, também o nosso colega de turma naquele Liceu Camões daqueles anos. Portanto, é de facto uma poesia e uma poeta que marcou uma geração, ou várias, enfim, mas pelo menos essa geração que depois aparece a publicar no fim dos anos 60, anos 70, e com marcas evidentes da transformação poética que Sofia representou naquele período e enfim, tendo aprendido com ela também muita coisa. E o Algarve, enfim, para mim, que era daqui, evidentemente, foi uma das coisas que não saberia muito bem escrever sobre o Algarve em poesia se não tivesse passado, de facto, por esse livro sexto e por outros livros que depois li da Sofia. Portanto, isto apenas para dizer como a Sofia não é apenas uma poeta que continua nos nossos dias, que teve, enfim, um percurso depois do 25 de Abril, mas dizer também a importância que ela teve para gerações anteriores e, enfim, mais novas, e que começavam naquela altura, nesses anos 60, a ler e a escrever poesia. E, portanto, depois, enfim, desta introdução, eu iria passar então a palavra a Fernando Cabral Martins, enfim, meu colega da Universidade Nova, da Faculdade de Ciências, onde já não estou, mas ele ainda continua, e que é, enfim, um dos grandes ensaístas sobre Fernando Pessoa. Tem também, evidentemente, uma obra de criação narrativa, talvez menos conhecida, mas é, de qualquer maneira, também um lado a descobrir para além do lado ensaístico e da sua investigação muito importante no que diz respeito ao modernismo. Muito obrigado, Nuno. Eu começo por saudar as autoridades, a Câmara Municipal de Lagos, que nos ajudou a fazer este colóquio e que é essencial, aliás, para que ele se esteja a realizar, e saúdo os presentes também. Eu vou falar de um livro que eu li agora, há pouco tempo, porque foi reeditado.
não estava disponível nas livrarias. Era uma edição de 75, de que eu tinha ouvido falar. Suponho que ela se terá esgotado rapidamente. Eu nunca cheguei sequer a vê-la fisicamente, nenhum exemplar. E agora então foi reeditada. É o Nu na Antiguidade Clássica. E ler um novo livro de Sofia, assim de repente, caído do céu, é qualquer coisa, não é? Aliás, convém, sempre achei isto, convém nós guardarmos livros que sabemos que vale a pena ler para uma necessidade, não é? E, neste caso, vinha a propósito, a sua edição foi muito oportuna e, de facto, a sua leitura pareceu-me extraordinariamente interessante e importante porque, como é evidente, eu já estava à espera disso, não é um livro sobre a história da arte, não é um livro sobre a história da escultura na Antiguidade Clássica, não é um livro sobre a história da arte grega, é uma longa poética, uma longa arte poética que a Sofia tece, tendo a sua própria poesia como mira, no foco, e falando da Grécia como se falasse de um espaço mítico, não é? Como se falasse de um espaço que não tem propriamente localização geográfica. De resto, até gostava de começar desde já por ler um determinado texto que está aqui na página 115 e que é muito elucidativo a esse respeito. E que, quando cheguei lá, já estamos no final do livro, depois segue-se, nesta edição, uma antologia da própria poesia da Sofia sobre a Grécia e Roma, o que, aliás, permite ter uma noção ainda mais clara dessa dimensão poética, dessa dimensão da arte poética que o livro constitui, porque com os poemas associados essa correspondência torna-se evidente e é imediatamente legível. Mas então, já quase no fim do livro da Sofia, lemos o seguinte. De facto, a nossa primeira aprendizagem da Grécia... A nossa primeira aprendizagem da Grécia está colocada na primeira pessoa do plural, o que é curioso, desde logo. Mas, portanto, a nossa primeira aprendizagem da Grécia não começou em nenhum livro erudito, em nenhum compêndio, nem mesmo começou no poema ou na estátua, mas na praia e no bosque da nossa infância, no dia mais primordial de nós mesmos, quando nos iluminou um sorriso de espanto e de maravilhamento perante a forma da concha e da pinha e perante a forma do nosso ombro e da nossa mão. Isto aqui é a Grécia. Estamos a falar, portanto, de um espaço que é um espaço que tem a ver com uma determinada ideia da realidade e uma determinada ideia da poesia, uma determinada ideia da arte. No momento em que há um contacto ou uma interseção entre a ideia de natureza ou a ideia de realidade e a ideia de arte, nessa interseção está a palavra imagem. Não é? A imagem é também, inevitavelmente, o objeto, ou um dos objetos privilegiados deste livro. Já hoje se falou disso, a respeito da ânfora. Já não lembro exatamente qual é que... Enfim, a ânfora que não é uma ânfora em particular, mas é a ânfora por excelência, a forma das formas, a forma da ânfora que é a forma de todas as ânforas, a forma ideal, mas que ao mesmo tempo não é uma forma, não é uma ânfora abstrata ou não é uma ânfora imaterial, é uma ânfora real, mas essa ânfora real é simultaneamente a ânfora por excelência.
Essa coincidência da forma com a verdade é alguma coisa que a Sofia começa por encontrar, creio eu que se pode, enfim, detectar esse movimento de compreensão, no momento em que ela define a ideia central de geometria. Ou seja, existe na natureza uma geometria e essa geometria está presente em tudo. E ela pode não ser imediatamente visível, pode haver uma assimetria, pode haver um elemento qualquer que pareça discordar dessa perfeição e, no entanto, essa perfeição está lá e está em todas as coisas. Essa ideia de que a geometria está presente em tudo e que os próprios objetos têm em si essa geometria essencial, esse aspecto ideogramático quase de todos os objetos, é alguma coisa que está muito próxima de certo pensamento modernista, precisamente. Um dos grandes desenvolvimentos mais recentes nos estudos modernistas é precisamente a descoberta desse aspecto, não é? Desse aspecto do obsessivo culto da geometria nos modernistas. E aquilo que a Sofia faz, no fundo, é herdar um pouco esse impulso, não é? Essa noção clara, não é? Essa obsessão em alguns momentos. Há até um poema, que é o poema Délfica, que tem este verso. Enfim, não é o verso todo, mas é a parte que interessa. Vi desabar ininterruptamente a arquitetura das ondas. Ora, a arquitetura, a onda é aquilo que há de menos arquitetónico, porque é o movimento puro, não é? É a turbulência. E, no entanto, mesmo na turbulência, há uma arquitetura. E a arquitetura da onda é, portanto, a presença acabada da geometria nos objetos, de uma forma óbvia. Esta ideia de geometria em movimento, aliás, esta ideia de geometria em movimento, ou de uma não oposição entre a geometria e o movimento, pode-nos também lembrar o cinema, não é? E nós, ainda há pouco tempo, estivemos reunidos em Lisboa, na Cinemateca Portuguesa, num ciclo de cinema dedicado à Sofia, e precisamente isso não era de todo um mero ato celebratório, porque havia ali qualquer coisa que tinha a ver com a tentativa de aprofundar um aspecto que é um aspecto oculto na poesia da Sofia. A poesia da Sofia parece uma poesia intemporal, mas não é uma poesia intemporal, é uma poesia do século XX, é uma poesia de um século cuja arte dominante é o cinema, e, portanto, isso não está de todo fora da sua arte e da sua noção das coisas. No livro O Nu na Antiguidade Clássica, há um capítulo central sobre um tipo de estátuas que eu não conhecia, por simplesmente, a minha ignorância é brutal, sobre o escuroi. E precisamente no modo como ela descreve as estátuas, ela fala sempre em termos de movimento. Portanto, as estátuas têm um movimento. As estátuas, por exemplo, sobem do chão como uma espiga, ou avançam, têm o pé esquerdo adiantado em relação ao direito, portanto avançam, estão em movimento. Não é? Há um movimento na imobilidade, há um movimento que é indistrinçável da pedra, não é? Da imobilidade. Também estive a pensar que são diferentes apontamentos que me ocorreram como sendo centrais para este livro, que a escrita deste Nu na Antiguidade Clássica poderia ter sido desencadeado pela leitura das Metamorfoses do Jorge de Sena, porque o Jorge de Sena faz também isso, não é? Em 61, creio que é quando sai o livro. As Metamorfoses é um livro absolutamente capital, porque precisamente trabalha diretamente com a questão das imagens, não é? Que é a questão magna do nosso tempo, e já era a questão magna do século XX, e a questão das imagens confrontada com a poesia,
no sentido em que a poesia, relativamente às imagens, e ao atribuir sentido às imagens, mostra até que ponto é que a leitura da imagem transforma a imagem, não é? A metamorfose é isso. A metamorfose é aquilo que a leitura provoca na imagem. Desde o momento em que eu sei lê-la, ou aprendo a lê-la, ou leio um poema de Jorge de Sena que fala sobre essa imagem, eu vejo outra imagem, não é? A seguir é outra imagem, não é? Há um dançarino timorense, há uma fotografia que acho que é do Sinati, de que ele fala a seguir, ao lado, no poema, e depois de se ler o poema, volta-se a olhar para a fotografia é outra coisa, a fotografia dança, de repente, não é? Ganha também como que uma espécie de movimento. Há, portanto, na sua não sei se ela pensou nisso, se calhar nem sequer pensou nisso, não pensou certamente, o Jorge de Sena, o meu amigo Jorge fez os Metamorfoses, deixa-me cá fazer uma coisa parecida. Não foi de certeza isto. Mas há qualquer coisa da ordem do reconhecimento do grande sucesso poético que aquele livro constitui, do grande conseguimento que aquele livro constitui, e isso tornou-lhe óbvio que a sua aproximação da arte poderia também ser feita sem ter que ter o instrumental dos críticos da arte e por aí fora, não é? No entanto, ela não escreve um livro de poemas, escreve um livro em prosa. Mas já vimos hoje de manhã que entre a prosa e a poesia há uma compatibilidade na Sofia que é uma compatibilidade íntima, não é uma compatibilidade profunda e que, em última análise, há uma unidade de escrita na Sofia que é uma unidade muito forte e que inclui essas variações que acabam por ser só variações de género, ou até mesmo só variações de estilo, ou até mesmo só variações de mancha gráfica, e pouco mais do que isso. No entanto, ela escolheu um certo tipo de imagem, ou, se preferirmos, um certo tipo de arte, porque ela escolheu a escultura, e a escultura não é só imagem. Uma escultura não é, como uma pintura, o resultado de uma observação de uma tela com um óleo, uns óleos ou umas pastas coladas em cima ou passadas com um pincel. É um objeto, não é? Portanto, não é o resultado de uma perspectiva que o espectador tenha que construir, de uma proximidade, tem que estar relativamente perto, tem que haver uma certa iluminação, porque senão a imagem não funciona. Ali, a imagem é quase como que um subproduto, não é? Porque uma escultura é um objeto, não é? É um objeto, é uma coisa. O facto da Sofia ter escolhido uma coisa... O facto da Sofia ter escolhido uma coisa e não uma imagem, no sentido habitual da palavra, significa que, mais uma vez, ela escolhe coisas, não é? Escolhe alguma coisa que é da ordem do material e não da ordem do imaterial. Isso tem a ver, certamente, com a sua escolha de uma poesia do real, não é? Suponho que é mais ou menos evidente essa relação, uma dimensão escultórica que podemos dizer está subjacente ou está concordante ou se compõe facilmente e naturalmente com a sua exigência de real ou com a sua exigência de visibilidade, não é, das coisas, porque o escultórico é o momento em que essa visibilidade se torna geometria também e se torna e continua a ser alguma coisa de concreto e palpável. Ela fala, por exemplo, naquele texto sobre o Epidauro, numa das artes poéticas, que
O ar esculpe cada som. E ouvimos as palavras sílaba por sílaba. Não é? Portanto, podemos também pensar que a própria poética da Sofia é uma poética escultórica, não é? Ou seja, aquela clareza, aquele lado intemporal, na verdade não é um lado intemporal, é um lado esculpido, escultórico, não é? E que tem a ver com um conceito de distinção. Ou, se quisermos usar uma palavra que é da ordem do mundo das imagens, é uma exigência de definição. Não é? As palavras têm que ter alta definição. Não é? Aqui o meu chefe não me deixa continuar, e eu concordo, porque é assim mesmo. Mas, portanto, em última análise, depois continuamos a conversa, mas, de facto, a verdadeira Grécia é a poesia, e quando falamos de Grécia, na poesia de Sofia de Melbrenner, estamos a pensar numa Grécia que é uma Grécia uma Grécia da Grécia da Grécia. Obrigado. E agora ia passar a palavra à professora Fátima Freitas Morna, da Faculdade de Letras de Lisboa, que também trabalha literatura portuguesa da segunda metade do século XX e que nos vai então falar. Eu queria começar por agradecer. Está a funcionar? Tá. Agradecer, evidentemente, à Senhora Presidente da Câmara de Lagos a maneira como nos acolheu e queria agradecer a todos os que estão aqui para ouvir falar de uma ideia que a Maria teve quando estávamos a preparar o colóquio e que era uma mesa redonda intitulada Poetas do Sul. Nessa altura não percebi que me haveria de ver incluída nessa mesa e, portanto, o que eu gostaria de fazer era partilhar convosco a pergunta que me fiz a mim própria. E essa pergunta é simplesmente: de que sul falamos nós quando assim nos aproximamos da obra de uma mulher que de si própria disse: sou uma mistura de norte e sul. Ela disse isso em 1985, numa entrevista a Miguel Serras Pereira, que foi publicada no Jornal de Letras, e que, portanto, nos pode conduzir em alguma reflexão. Numa primeira acessão, eu diria que, se falamos do Sul, falamos de território, falamos de espaço, de uma porção do mundo, de um qualquer mundo, se bem que, como se diz muitas vezes, o nosso Sul é sempre o norte de alguém. Ainda há pouquinho, lendo, alguém que leu o poema Lagos I, nos fez ver a epígrafe de Leopoldo Senghor que Sofia usa, e em que se emparelham dois lagos de um sul que é o norte do outro. Portanto, é uma pista que abre para muitos lugares. O sul de Sofia, o sul algarvio de Sofia, todos nós sabemos que começa em letra impressa em 1962, com a publicação do livro sexto. Não é? E esse livro sexto, como também todos sabemos, abre justamente com um poema chamado Algarve. E, portanto, fica indissociavelmente ligada a imagem do Algarve a esse sul de Sofia. Já foi também bastante sublinhado hoje quão ambíguo é o sul algarvio como projeção de uma Grécia, de um outro sul, uma Grécia ou um Mediterrâneo amplo, e havemos de voltar a esse sul de Sofia um pouquinho mais adiante, depois de considerar duas outras hipóteses de abordagem. Podemos entender também o sul como cultura, modo de vida, entendimento do ser humano acerca de si próprio e dos seus deuses, como quando Joaquim Manuel Magalhães, a propósito da poesia de Sofia de Melbrenner Anderson, fala da velha raiz
cito, da descoberta comunitária da palavra no solo grego, donde a civilização do sul, da luz, da razão, de uma vez por todas se formou. Mas podemos ainda encontrar uma outra porta de entrada, que seria considerar simplesmente o sul ponto cardeal, convenção como tantas outras, uma convenção ordenadora da realidade empírica, e então, se calhar, vêm-nos à memória palavras de um outro poeta do sul, que dizia há quase 100 anos: a imaginação é que inventou os 4 pontos cardeais, é que descobriu as causas intermédias das coisas. E acrescentava: a imaginação, primeiro degrau e base de toda a poesia. Procurando algum sul a juntar aos mais óbvios, e aqui entre nós, se há poeta do sul na obra de Sofia, esse poeta é uma personagem de ficção que todos conhecemos pelo nome de Homero, o nome do conto de contos exemplares, que fala sozinho com o mar, e é ele próprio a voz dessa civilização abrangente do sul que recobre tanta da poesia de Sofia e muito mais. Mas à procura desse outro sul que nos levou à declaração que eu acabei de ler, fui à procura justamente de alguma informação que ligasse territorialmente as palavras desse poeta a um sul específico, e encontrei uma carta datada de 1926. Eu estou a traduzir de propósito e estou a adiar o nome do poeta, mas já vão ver quem é. Esse poeta diz, de uma carta datada do interior da Península Ibérica: estou na Serra Nevada e muitas vezes desço até ao mar. Que mar prodigioso o Mediterrâneo do Sul. Sul, sul, admirável palavra sul. Os dois, sul, sul, têm exclamações. A fantasia mais incrível desenvolve-se de um modo lógico e sereno. Os traços andaluzes entrelaçam-se com traços de um norte fixo e cambiante. Tamizado. A Alfa pode encontrar um sinónimo melhor. Ora, quem assina a carta é Federico García Lorca. A carta é dirigida a Jorge Guillén. Entre ambos pertencem, como toda a gente sabe, ao grupo que ficou conhecido como Geração de 27, e esse grupo de estudantes, de facto, muitos deles oriundos, muitos deles andaluzes, talvez não seja mal lembrarmos que se reúne em nome da celebração de um aniversário, e que esse aniversário é o da morte de um poeta do Sul, Dom Luís de Góngora, cujos 300 anos se comemoravam nesse ano cuja morte, enfim, os 300 anos da morte se comemoravam nesse ano de 1927. Ora, pensando nestes dois poetas do Sul, pensando sobretudo no segundo, Góngora, como todos nós sabemos, produziu em português e não só um sinónimo para dizer arrepicado, farfalhudo, gongórico, tudo coisas que não passaria pela cabeça de ninguém dizer de Sofia de Melbreiner Anderson ou da sua obra. Góngora, no entanto, pode ser uma pista interessante, já que nos permite lembrar que, enquanto um dos mestres do uso barroco da metáfora, provocou nos que eram estudantes em 1927
que eram anos, como todos sabemos ainda, de todas as vanguardas e experimentações, provocou nesses jovens estudantes a possibilidade de ver nele, para lá da carga depreciativa que a sua leitura, que rodeava a sua leitura há séculos, permitiu-lhes ver um poeta que fazia o seu ofício com uma consciência muito parecida com a que eles tinham da linguagem e da sua relação com o mundo, por mais estranho que isso pudesse parecer a toda a gente. O facto de a coincidência à procura do Sul com o nome de Lorca não é completamente arbitrária. Naquela entrevista que Sofia dá a Miguel Serras Pereira, ela diz às tantas uma coisa muito perturbante. Ninguém dirá que a pintura de Picasso, eu estou a citar, e a poesia de Lorca tenham tido uma enorme influência na minha poesia, sobretudo na época de coral, ou seja, nos anos 50, rodeando o ano de 50. E uma das influências de Picasso, diz Sofia, uma das influências de Picasso em mim foi levar-me a deslocar as imagens. Eu estava agora a ouvir o Fernando e estava a lembrar-me justamente que em coral nós temos aquela leitura ecfrástica, antes de muitas outras, de um quadro de Picasso, não é? Daquele das mulheres à beira-mar, exatamente. E que não se anuncia como tal, mas que é um exercício ecfrástico nítido e que me permite colocar como interrogação esta relação improvável. Sofia e, em memória de um claro barroco, um poeta mais velho que ela, mas em termos de publicação da obra, uns 20 e tal anos, digamos assim, de diferença de recepção, em quem ela encontra uma enorme influência na minha poesia. Isto pareceu-me estranhíssimo, porque Lorca era realmente muito improvável que eu me lembrasse de Lorca para o associar à poesia de Sofia. Há, evidentemente, uma possibilidade de ligação fácil, que também todos recordamos, ou todos ratificaremos, se nos lembrarmos que a imagem de Lorca em Portugal nos anos 40, 50, é a imagem do mártir civil da liberdade, não é? Portanto, não tive tempo, nem era o lugar para fazer o rastreio das notícias, mas a presença assinalou, há inúmeras marcas da recepção da notícia do fuzilamento de Lorca em 36, não é? No início da Guerra Civil, e não podemos esquecer também que Lorca, durante muitos anos, ao longo da maior parte do século XX, Lorca foi o poeta da geração de 27 lido em Portugal, através de um livro que também fez grande parte da sua recepção mundial, que era o Romancero Gitano, não? E isso permite-nos também uma ligação a Sofia, não é? Ainda ouvimos há pouquinho falar na Arte Poética número 5 e na declaração, que eu acho que é da Arte Poética número 5, que ela faz, de que aprende, aliás, reitera várias vezes, descobre que a poesia não é uma coisa intangível e universal que é dada ouvindo a nau Catrineta. É um momento em que ela, de algum modo, aprende, sem saber ler, aprende o que é a poesia, não é? Ela repete muitas vezes essa ideia e a presença associada à presença da Laura, não é? Criada. E, portanto, por aí poderíamos
estudar, não me proponho fazer mais considerações sobre o assunto, mas poderíamos estudar a importância desse verso, desse ritmo. Vamos falar do porque é o ritmo, não é? O ritmo do que nós reconhecemos como heptassílabo e do que os espanhóis reconhecem como octossílabo, mas que é, dizia Garrett, o ritmo natural da língua. Portanto, seria uma possibilidade de ler esta declaração, a enorme influência de Lorca na minha poesia, poderia ter a ver com enfim, a importância do facto, enfim, da notícia da morte e das circunstâncias da morte, da associação justamente a questões de justiça e liberdade, que já pesavam, como todos sabemos, muito nessa altura para ela. Mas podemos ter também razões poéticas, ou seja, a capacidade de Lorca absorver esse ritmo certo da língua, esse ritmo do romance tradicional e de o transformar em arte moderna, não é? Que seria provavelmente atrativo. Mas há uma outra pista, e eu apenas a lanço e calmo a seguir, uma outra pista que nos permite então associar a sombra de Góngora a esta importância. E essa outra pista tem a ver com um artigo que Lorca publica, não, suponho que ele não publica em vida, mas o texto de uma conferência que Lorca faz pouco depois do texto que eu acabei de ler, é um texto de 1928, salvo erro, em que se fala de imaginação, inspiração e evasão. E Lorca diz, o texto é em parte reconstruído e em parte recolha de notas, a imaginação poética viaja e transforma as coisas, dá-lhes o seu sentido mais puro, define relações que não se suspeitam, mas sempre, sempre, sempre opera sobre factos da realidade mais nítida e mais precisa. Está na nossa lógica humana, controlada pela razão, da qual não se pode desprender. A imaginação é que inventou os 4 pontos cardeais, é que descobriu as causas intermédias das coisas, mas nunca pôde abandonar as mãos sem lógica nem sentido nas brasas de uma inspiração livre, sem cadeias. A imaginação é o primeiro degrau, a base de toda a poesia. Ela constrói-se, o poeta constrói com ela uma torre contra os elementos e contra o mistério. Mas escapam-lhe quase sempre as melhores aves e as mais refulgentes luzes. É difícil que um poeta imaginativo puro, chamemos-lhe assim, produza emoções intensas com a sua poesia. Seria possível rastrear inúmeros lugares nos poemas de coral, onde este exercício da imaginação que viaja e transforma as coisas, dá-lhes o seu sentido mais puro, mas opera sempre, sempre, sempre sobre factos da realidade. Em muitos sentidos isto podia ter sido dito por Sofia. E talvez esteja aí justamente a chave daquela misteriosa declaração que me permitiu abrir uma porta para um outro poeta do Sul ligado com a sua poesia. Muito obrigada. Obrigado. E vamos então ouvir agora o Gastão Cruz, que não precisa de apresentação, enfim, um dos grandes poetas contemporâneos
desde a Poesia 61 até ao último livro, que acaba de ganhar, aliás, o prémio António Ramos Rosa, um outro poeta do Sul. Aqui estão. Obrigado. Boa tarde a todos. O tema é extremamente interessante, embora permita várias formas de abordagem e várias perspectivas de visão. Eu sou também realmente uma criatura daqui do Sul. Grande parte da minha formação literária, no caso, porque eu não sou pintor, se fez em vista de uma certa atividade literária que se foi desenvolvendo sobretudo nas décadas de 50 e 60 e nas quais, sobretudo na década de 60, mas já na década de 50 também, a importância da imagem, a liberdade do discurso, a tensão entre as palavras, os vocábulos, tudo isso era uma coisa que já estava muito viva, nomeadamente, como disse, a partir, diria mesmo, das décadas de 40, 50 e por aí fora. O que é que acontece? Realmente a linguagem ganha uma liberdade e uma intensidade e uma capacidade de afirmação que lhe começa a dar um lugar muito especial e muito intenso no panorama da arte poética portuguesa. Recordando o meu tempo, desses anos, eu diria que há uma espécie de ruptura com tudo aquilo que se quer o rigoroso respeito pela lógica, pelo sentido óbvio e corrente. E então, eu que vivi em Faro na década de 60, 50 aliás, 60 já tinha debandado um pouco, mas na década de 50 realmente sentia essa necessidade de quebrar com certas convenções, com certas regras da linguagem, etc., e abrir, portanto, um caminho que conduziria a formas de literatura, de linguagem artística que afastavam os autores que se estavam a afirmar de qualquer preocupação com a rigidez de alguma arte anterior. É claro que nós começámos a ver que eu andava no liceu a partir do começo da década de 50 e fui sentindo a pouco e pouco e sentindo a mesma coisa junto de pessoas com quem eu começava a conviver e com as quais discutia os conceitos artísticos e os caminhos da arte. Começava a sentir realmente a necessidade de
operar mudanças significativas no sentido estético e especificamente literário. Havia uma figura realmente, que já foi aqui referida, que, sim, foi há pouco, que era o António Ramos Rosa, que nasceu em 1924 e passou algum tempo em Lisboa, onde trabalhou em várias áreas, nomeadamente na área da poesia, fundando uma revista importantíssima chamada Árvore, e que, ao regressar a Faro, por razões pessoais e de sobrevivência, provavelmente, ao regressar a Faro, depois de ter dirigido a revista Árvore, com mais alguns outros poetas que se tinham ido afirmando na altura, ao voltar a Faro, ele começa a desenvolver uma atividade que dinamiza uma pequena revista chamada Cadernos do Meio-Dia, funda uma coleção de poesia chamada A Palavra e não só essa coleção, mas algumas, a coleção Silex, por exemplo, onde aparecem alguns dos primeiros livros dos poetas que já pertenciam à geração posterior, imediatamente seguinte à do Ramos Rosa. E tudo isso se desenvolve num âmbito de grande interesse pela arte e grande desejo de inovar. Posso citar também o nome do pintor Manuel Batista, hoje talvez um bocado esquecido, mas que dirigiu, por exemplo, toda a série, do ponto de vista gráfico, toda a série dos Cadernos do Meio-Dia, das coleções A Palavra e Silex, e etc. Enfim, Casimiro de Brito ajudou muito nesse trabalho, e realmente isso foi dando origem a uma força expressiva e uma capacidade de inovação que foram tornando a cidade de Faro um centro cultural de grande importância em todo o país, porque a revista e os cadernos publicavam-se em Faro, mas a sua importância irradiava por todo o país, incluindo chegando até ao Porto, e os contactos eram intensos entre várias cidades. Mas, como disse, de facto, António Ramos Rosa está no centro dessa grande atividade e dessa capacidade de renovar a poesia. Porque aí a palavra renovação está realmente no centro desta atividade. Começam a surgir essas tais revistas e cadernos, e realmente isso acentua e define posições que têm por objetivo a renovação neste caso concreto, da poesia, da linguagem poética, da linguagem que a poesia utiliza. Claro que isto suscita reações e dúvidas de parte de alguns setores e da parte de alguns dos membros das atividades literárias, mas
Olha, Gastão, como estamos a chegar ao fim, se puderes agora falar da Sofia, não é? Sim. Está bem. Mas, pronto, vou abreviar. Realmente, a Sofia está perfeitamente integrada e ligada a esta necessidade de renovação e esta vontade de construir linguagens diferentes e na verdade, a Sofia, digamos, além da imaginação que a sua linguagem transmite, adota também por cultivo de um conceito de força verbal, de força visual, enfim, imaginativa, que vai transformando a linguagem poética portuguesa, o que, isto agora aqui daria para desenvolver bastante, o que se transmite à geração de que a Sofia faz parte e às gerações imediatamente seguintes, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 60. E, bom, por agora então paro. Obrigado. Bom, para respeitar o tempo, então, estamos chegando ao fim. E eu queria também dizer que uma das coisas, enfim, que o Gastão também, sem dúvida, partilhou, que nós guardamos na memória, foi termos conhecido a Sofia e conhecia, que era colega da Maria na Faculdade de Letras, e algumas vezes fui à Travessa das Mónicas, àquela casa magnífica com jardim que dava para o Tejo, e onde havia, enfim, uns serões literários e políticos que reuniam, enfim, o que melhor havia naquele tempo, as personalidades que depois se viriam a tornar, enfim, figuras muito importantes no pós-25 de Abril e que já antes eram na atividade da oposição. Mas eu conheci também a Sofia no Algarve e nunca esquecerei uma visita que fiz à casa dela, em que estava sentada, havia uma secretária em frente à janela e a janela dava para uma baía de lagos que, naquela altura, era uma espécie de visão do paraíso terrestre, porque, enfim, hoje é o paraíso dos turistas, mas na altura, de facto, era a natureza em estado puro e de facto, Sofia escrevia olhando essa natureza. Depois também convivi com ela muitas vezes em festivais ou encontros no estrangeiro, e Sofia tinha aquela distração atenta em que parecia estar sempre fora do mundo, mas quando era preciso entrava no mundo e o que ela dizia e fazia era, enfim, marcante para quem estava. E lembro sobretudo o que ela disse no anfiteatro da Sorbonne, quando foram as Belles Étrangères em 80 e qualquer coisa, 88, 89, para uma plateia em que estava, enfim, a fina flor da intelectualidade francesa e dos estudantes, professores, e foi impressionante ver o silêncio e a atenção com que a palavra de Sofia foi escutada. E depois um outro aspecto que é decisivo, ou que foi decisivo para a minha formação, foi ouvi-la dizer poesia. Ela tem o poema Helena Lanari, uma Izaz brasileira, que dizia a palavra com todos os sons da palavra. E isso, julgo que o Gastão também teve, enfim, essa pedagogia no grupo de poesia que ele dirigiu e que fez vários recitais em vários pontos, enfim, de Lisboa e à volta. E portanto, é uma poeta que na poesia dela não só tem
a imagem e a presença do objeto como central, mas depois tem a palavra como objeto, como feita de cada som que a palavra tem e, ao contrário da maneira como nós falamos correntemente, em que comemos vogais e, enfim, engolimos sílabas, de facto, Sofia mostra como cada sílaba e cada som é decisivo na dicção do poema. A Fátima falou há bocado num poema chamado Algarve, e que abre o livro sexto, e eu então terminaria lendo esse poema, também em homenagem, obviamente, ao Algarve e ao lago onde nós estamos. Algarve. A luz mais que pura sobre a terra seca. Eu quero o canto, o ar, a anémona, a medusa, o recorte das pedras sobre o mar. Um homem sobe o monte desenhando a tarde transparente das aranhas. A luz mais que pura quebra a sua lança. Obrigado. Está previsto um intervalo. Não sou eu que decido. Se eu pudesse ainda dizer aqui uma pequena coisa. Sim, porque eu tencionava, eu tinha planeado falar de algumas coisas que agora ficaram de fora. Mas que têm que ver muito com a presença da Sofia, de facto, na nossa vida. E eu tive também um convívio com ela muito próximo, desde bastante cedo. E havia um tal fascínio pela personagem da autora, da escritora em si, que eu chegava a ir ainda com 18 anos, ou 19 ou 20, não sei, quando estava no início dos meus anos de faculdade, a ir ao Centro Nacional de Cultura, onde sabia que a Sofia costumava ir, para olhar para ela, ver a atitude dela, porque realmente ela tinha uma atitude forte e fortemente poética, e realmente essa maneira de estar na poesia era das coisas que eu achava mais importantes e mais fascinantes, porque de facto muitas vezes a poesia tinha-se diluído em coisas com pouca força e pouco sentido, e realmente a Sofia abriu, não só ela, mas abriu esse caminho em parte, juntamente com poetas como Eugênio de Andrade, como António Ramos, são poetas que na verdade, contribuem para a renovação de uma linguagem e de uma poesia que se tinha diluído um pouco nas décadas de 30, 40, e realmente, a partir da década de 50 e 60, há um retomar dessa força e dessa capacidade que está, por exemplo, num título como O Grito Claro, do Ramos Rosa, por exemplo, enfim, e outros, e na própria Sofia nós podemos encontrar isso. Bom, mas não vou roubar mais tempo. Obrigado.